Minha irmã, meu irmão, há uma questão no país, entre outras tantas, que diz respeito a todos nós. É o lugar do índio na sociedade brasileira, num mundo cada vez mais ocupado, num mundo com muita impaciência para tratar com o diferente, para tratar com aquele que não se enquadra nas regras, nas normas, na conjuntura. Então, nós vamos conversar com o professor João Pacheco de Oliveira, antropólogo que é especialista na cultura de índios, conhece a realidade do índio. Professor, qual é o lugar do índio na sociedade brasileira? Ainda há lugar para o chamado silvícola ou indígena? O índio sempre foi tratado pela legislação e pela sociedade como um tutelado. E as razões para isso poderiam ser até filantrópicas, porque o índio era muito enganado dentro de negócios, ele desconhecia os seus direitos e aí ele realmente a tutela do Estado, a tutela benéfica, como predicada pelo Marechal Rondon, fundador do Serviço de Proteção aos Índios, ela teria uma função. Né? Na realidade, o mundo mudou bastante. Né? Os índios já não são os mesmos que Rondon conheceu, entrando em contato nas florestas isoladas de Mato Grosso com os indígenas, mas realmente os índios hoje estudam, os índios têm até inserção universitária. Né? No Museu Nacional temos um estudante pós-doc, fez antropologia, que é um índio guarani. Existem índios que são doutores no Brasil afora, em várias especialidades. Então, na verdade, os índios, digamos, se qualificaram, eles entraram muito dentro das discussões sobre as formas de intervir em relação à sua própria vida, soluções econômicas, soluções políticas, soluções para a educação, para a saúde, e eles são bastante capazes de participar desse processo. Como conciliar a questão de imensas áreas para um número significativamente pequeno de índios com os interesses econômicos do agronegócio? Eu tenho a impressão que a situação que nós vivemos hoje é bastante difícil e não é tão específica de índios. Eu acho que faz parte de um cenário onde foram assegurados pela Constituição Federal muitos direitos sociais. E esses direitos hoje estão sendo revistos ou estão sendo rediscutidos de um modo nem sempre favorável. Ao invés de uma agência como a FUNAI proceder a esse processo, com uma avaliação técnica, requisitando antropólogos, requisitando ecólogos também para trabalhar com isso, fazendo vistorias a respeito de pessoas dentro da FUNAI, então do ministro da Justiça e depois do presidente da República, mas seria uma decisão do Congresso Nacional, o que acaba tornando cada decisão sobre terra uma coisa política, suscetível de barganhas, e, enfim, me parece algo muito perigoso. Então, nesse sentido, eu acho que os índios estão se mobilizando muito e a opinião pública também, pelo menos mais informada, tem manifestado uma forte rejeição em relação a essa medida. Chama-se a PEC 215. Ela está no Congresso, já foi abandonada, depois foi novamente retomada, ela já está há muitos anos, mas agora parece caminhando com mais força. Professor, e a questão da língua? As línguas que já desapareceram, o índio hoje tem consciência da necessidade de preservar essa língua que não era escrita? Como eles estão conseguindo lidar com essa questão que é muito complexa? Em relação à língua, eu acho que houve um movimento nos últimos anos de reconhecimento progressivo das escolas bilíngues. Né? Eu acho que hoje deve haver cerca de 4.000 professores indígenas pelo país afora, né? Quer dizer, eles não são apoiados pela FUNAI, mas eles são, vamos dizer, articulados através do MEC e de associações indígenas. Então, eles têm um comando mais técnico. A FUNAI não tinha capacidade técnica, digamos, de orientar essas pessoas, porque ela não era uma estrutura educacional. Então, eu acho que houve uma melhoria nesse sentido de se passar ao MEC e às secretarias estaduais. Então, criou-se um processo bastante extenso, tem gerado literatura, tem gerado encontros, e hoje tem acontecido coisas muito interessantes até. Eu vi
uma vez no Ceará, no interior do estado, um pessoal de uma escola dentro de um ponto de cultura praticando seus rituais, uma coisa emocionante. Recursos de uma natureza mínima, receberam, sei lá, R$15 mil do Ministério. Mas aquilo deu uma diferença extraordinária na vida deles, no orgulho, né, e na relação deles com a tradição, consigo mesmo, né? Eu acho que a questão das línguas, eu não sinto que elas estão em processo de esquecimento. Eu acho que, ao contrário, elas são mais valorizadas hoje pelas populações atuais. Acho que hoje, paradoxalmente, se o mundo vive uma globalização, assim, mas, do outro lado, uma das facetas da globalização é que se pode, em alguns casos, domesticada, conviver com a diferença. Perfeito. E aí, nesse caso, realmente, há expectativas de que haja formas de incorporação dos indígenas, um certo multiculturalismo aí atuando nessas áreas, e eu acho que várias políticas estão informadas por essa perspectiva. Acho que até o último, né? Então, e realmente continua a se falar línguas até de povos de fronteira, da Colômbia, da Bolívia, que vieram para cá e continuam a falar, línguas que aparentemente já estão extintas, quer dizer, povos que vivem dentro das áreas da FUNAI, mas que ainda não reivindicaram a sua identidade étnica específica. Eles vivem com identidade étnica mais genérica, do povo que governava aquela área, né? Mas falam a sua língua. Então, eu sou muito otimista em relação, né, de que ele estava em desaparição. Eu acho que o índio está demograficamente, culturalmente e politicamente também, ele está se tornando muito mais visível dentro da sociedade nacional, não mais através das formas estereotipadas, mas através de formas que ele está tentando construir. Não são aquelas formas típicas que talvez nós gostaríamos, que vemos no museu, nos livros, etc. Mas são as formas reais que, né, podem construir alguma coisa para o futuro. Isso faz parte, como você começou falando, do Brasil, né? O Brasil tem que ser uma estrutura que seja capaz de incorporar os seus primeiros moradores e se apresentar não como uma estrutura tão malévola que destruiu todos os que moravam ali, mas que convive, valoriza, preserva espaços, preserva recursos e dá assistência a essas populações. Professor, muito obrigado. Sucesso para o senhor.